Nesse vídeo veremos como testar os sensores de uma geladeira Frost Free Consul modelo CRM33D diretamente na placa, no módulo eletrônico. E já deixo uma dica: a Consul e a Brastemp ela tem um padrão de cores. O sensor de degelo estará sempre em cores vermelho, a sua fiação. O sensor de temperatura é aquele que monitora o interior do freezer, estará sempre na cor marrom. E quando houver a presença de um sensor na parte de refrigeração, será sempre na cor branca a sua fiação. Então vou retirar aqui o parafuso da tampa do módulo aqui, da caixinha aqui, armazena o módulo, e já teremos um acesso aqui aos conectores da fiação e faremos aqui a identificação conforme o padrão que eu descrevi aí, essa característica que é comum entre a Brastemp e a Consul. Temos aqui o conector da fiação. O sensor de temperatura e o sensor de degelo nessa geladeira são sensores de 2,7K a uma temperatura em torno de 23, entre 23 a 26 graus. Deve apresentar aí uma resistência em torno de 2,7K de resistência. Eu vou deixar uma tabela servindo de referência. Esses sensores eles trabalham da seguinte forma: conforme a temperatura se eleva, a sua resistência tende a diminuir, e quando essa temperatura ela abaixa, vai no sentido negativo, a sua resistência tende a se elevar. Então vou deixar uma tabela aí de referência. Agora, como efetuar esse teste nesses sensores? Fazer uso de um multímetro na escala ohmica. Deixa eu posicionar aqui. Aqui é um multímetro que a sua leitura é uma leitura automática. Se for ser feito um multímetro na escala com opção de escolha, na escala de 20K já é o suficiente. Vamos identificar aqui então no conector a fiação. Então temos aqui a fiação de cor marrom, nos indica que é do sensor de temperatura. Ele monitora o freezer, o ambiente do freezer, aciona, envia sinal para a placa para acionar o compressor ou desativar o compressor. E temos aqui a fiação vermelha, que é do sensor de degelo. Esse sensor fica sempre fixado na evaporadora. Como fazer esse teste aqui? Com o multímetro, sempre com ponteiras bem finas, para não danificar aqui os conectores. Então primeiramente aqui vamos fazer uma verificação no sensor de degelo, fio vermelho. Temos um aqui ó, conector 1 e conector 7. Então, ou melhor, conector 5 e conector 7. Vamos uma leitura aqui no multímetro de 2,19, nos indicando uma temperatura. Nós temos aqui uma temperatura em torno de 27 graus. Então ele nos indica aqui uma normalidade aceitável com esse valor de resistência. Há pequenas variações. Essa geladeira já está há algum bom tempo desativada,
suas portas estão abertas, pode ter uma pequena variação. Nesse caso aqui, aceitável. Agora vamos fazer aqui uma verificação aqui no sensor de temperatura. Por aqui onde tem a fiação de cor marrom, teremos aqui uma leitura de bem discrepante, 1.5, apresentando aqui uma anormalidade, um sinal de que esse sensor ele está saturado. É como ele estivesse informando a placa uma temperatura aí em torno de mais de 35 graus. Então é um sensor que ele já está saturado. E qual o defeito aí que ele faz? Com essa informação, ele vai estar sempre informando a placa uma defasagem aí acentuada aí no valor da temperatura. Com essa informação errônea que ele informa ao módulo, a placa faz com que o compressor trabalhe por mais tempo, quase que continuamente. O compressor trabalhando um espaço de tempo alongado vai formando uma camada de gelo excessiva. Mesmo acontecendo o degelo faz o processo completo, porém vai ficando sempre uma sobra de gelo, e no espaço de tempo esse gelo vai se acumulando e forma aquele ciclo. No espaço aí de aproximadamente 30 dias, a geladeira bloqueia. Então nesse caso aqui deve ser feita a troca do sensor de temperatura e juntamente também a troca do sensor de degelo. É o mais recomendado. Fazendo a troca de um, se faz a troca dos dois. Nesse caso a geladeira pode voltar a funcionar, ficar ok. Como testar esse compressor? Já temos um vídeo que eu vou deixar aqui um card indicando como que é possível fazer um teste aqui no compressor de duas maneiras: com o relé e o protetor térmico, e uma ligação direta, uma experiência para se testar esse compressor de uma forma direta. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu sou Paulo, do canal Paulo Soluções. É um prazer ter você comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.